Boa noite, Isis. Boa noite a todos. Realmente foi um dia difícil, estamos todos de luto aqui no Grupo Cidade de Comunicação. Foi difícil suportar essa tarde de trabalho, mas estamos aqui com a nossa missão maior de trazer informação para você. Tenho certeza que o Álvaro, de onde ele está aqui com a gente e vai estar sempre ao nosso lado, nos acompanhando, nos abençoando, nos protegendo. E o JC de hoje começa com a prisão de um estelionatário profissional. O suspeito já possui 7 passagens pela polícia pelo mesmo crime e estava à solta aplicando o golpe do consórcio. Wesmênia, pelo menos 4 pessoas foram vítimas desse golpe. Você vem trazendo informações para a gente ao vivo sobre esse caso, não é isso? Boa noite para você. Boa noite, Alexandre, e para todos que assistem o Jornal da Cidade. 4 vítimas somente em Cascavel, segundo as denúncias. Mas as informações da polícia afirmam que o homem aplicava golpes em Cascavel, Pacajus e também Horizonte. Ele foi identificado pela polícia como Hércules Magalhães Marques, conhecido como Hércules, tem 39 anos e possui, como você disse, 7 passagens pela polícia por estelionatário. De acordo com as informações, ele se dizia vendedor de consórcio, pegava os dados das vítimas, oferecia cartas contempladas como se os clientes já pudessem pegar o veículo, pedia uma quantia em dinheiro para isso e depois ele sumia. As informações da polícia verificaram ainda que o homem aplicou golpes em moradores de Cascavel na última quinta e sexta-feira. A polícia localizou ele na manhã de ontem em Maracanaú. Ele foi conduzido para a Delegacia Metropolitana de Cascavel, onde a ordem judicial de prisão preventiva foi cumprida. Eu volto com você. Obrigado, Wesmênia. Na edição de hoje você vai ver também: volta a chover no interior do estado. Temporal de 1 hora deixou rastro de destruição em Tamboril. Empresário é vítima de latrocínio em Heriutaba. Polícia da região está mobilizada para localizar os criminosos. Armas, carregadores e munição. Polícia faz batida em baile funk, apreende tudo isso no palco do evento. O JC de hoje também fala dos riscos de conviver com barulhos altos. Você sabia que o uso indevido de fones de ouvido pode levar à surdez? E você gosta de panetone? A receita é italiana. Mas você sabia que o melhor panetone do Brasil é cearense? Essas e outras notícias agora no Jornal da Cidade. Duas adolescentes que trafegavam de moto morreram após colidirem com um animal na pista. Sandy do Nascimento Gomes, de 17 anos, e Jaqueline Souza Silva, de 16, mesmo sem ter idade para ter habilitação, trafegavam de motocicleta pela CE 166 em Jucás, centro-sul do estado. Uma vaca invadiu a rodovia, elas tentaram frear, mas acabaram caindo e morrendo no local. As escolas onde as jovens estudavam divulgaram nota de pesar pela morte das alunas. E um caminhão tombou na CE 322 em Viçosa do Ceará. Foi na noite de ontem. O condutor do veículo teria perdido o controle e sobrado em uma curva. Ninguém ficou ferido. Moradores da região dizem que acidentes por lá são frequentes por se tratar de uma curva fechada e sem iluminação. O caminhão já foi removido do local. Em Iguatu, centro-sul do estado, uma caminhonete ficou parcialmente destruída após cair no buraco de uma obra ontem. O acidente aconteceu na Avenida Doutor Carlos Roberto da Costa. O condutor do veículo não ficou ferido. Os moradores da região afirmaram que o local tem pouca sinalização e cobram que seja concluída uma obra brevemente para evitar que novas ocorrências como essa voltem a acontecer. O consórcio responsável pela obra informou que a obra está sendo realizada no local dentro do prazo e deve ser concluída até março de 2023. E em Fortaleza teve uma situação bem parecida no bairro Lagoa Redonda. Na Avenida Odilon Guimarães, um carro caiu em um buraco de uma obra de pavimentação.
Na Avenida Odilon Guimarães, um carro caiu no buraco de uma obra de pavimentação e drenagem. O motorista não se machucou, mas só tirou o carro do local 3 horas após o acidente. Nesse caso, os moradores até entendem os transtornos que a obra causa, mas sabem que os motoristas precisam ter mais atenção quando passam por aqui. Eles também cobram que a obra seja entregue o mais breve possível. Queremos mais sinalização, pessoal. Infelizmente o transtorno vem, mas vai ficar excelente essa avenida aí. Nossa produção entrou em contato com a CAGES, mas até agora não houve resposta. Um temporal causou muitos estragos em Tamboril, cidade da região dos Inhamuns. Foi menos de 1 hora de chuva forte e ventania, suficiente para destelhar casas, derrubar árvores e provocar a queda de 2 postes. Uma via precisou ser parcialmente interditada para remoção dos equipamentos. Parte da cidade ficou sem energia e internet por algumas horas. Ninguém ficou ferido. Agora futebol. Daqui a 5 dias o planeta volta as atenções para a Copa do Mundo. Mas enquanto o Mundial não começa, tem time cearense que passa por mudanças. E elas são tema da coluna Camisa 8 de hoje. Primeiro jogador a pegar o beco de Porangabuçu após o rebaixamento do Ceará para a Série B 2023 foi o atacante Matheus Peixoto. O jogador rescindiu o contrato com o vovô. Detalhe, Matheus Peixoto entrou em campo em 16 vezes, sendo 5 como titular. Ele não marcou nenhum gol em 2022 pelo clube. Outro que nem deve mais aparecer na sede do Ceará é PC Guzmão. O cidadão que foi contratado aí para ser o coordenador técnico do Ceará está no Rio de Janeiro, onde vai fazer curso lá na sede da CBF. Pelo que corre a boca miúda, ele nem volta mais. Quem definitivamente não volta a Porangabuçu é Sérgio Dimas. O dirigente que até hoje era executivo de futebol do Ceará foi demitido do cargo agora há pouco. Bora mudar de assunto? O técnico Juan Pablo Vojvoda não retornou à nossa capital após a classificação do Fortaleza para a Libertadores do ano que vem. Ontem mesmo, ele seguiu direto de São Paulo para a Argentina. Lá, ele vai se reunir com a família e definir o seu futuro. O Fortaleza fez sua proposta para renovar com o treinador. 2 anos de contrato, reajuste salarial, além de garantias de mais investimento no departamento de futebol e qualificação do elenco. Só tem um detalhe, além do Fortaleza, outros clubes também estão na briga pela contratação do argentino Juan Pablo Vojvoda, entre eles Vasco, Corinthians e Atlético Mineiro. Veja ainda hoje, polícia apreende armas e munições em baile funk realizado em Fortaleza. No próximo bloco, empresário é morto durante assalto no interior do estado. Polícia está à procura dos assassinos. Trabalho que dá mais educação. Com a expansão do ensino de nível superior, o Ceará passará de 16 para 23 municípios com sedes de suas universidades estaduais. Cursar medicina perto da minha família me motiva muito. Além disso, serão novos cursos e um concurso público para novos professores nas 3 universidades estaduais, o que traz novas perspectivas de vida para muitos cearenses. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. As últimas notícias dos principais campeonatos com times cearenses. Os principais destaques da rodada do fim de semana. E, é claro, resenha esportiva com análise e opinião que você já conhece. Todo domingo, a gente veste a camisa também na sua TV. É o Camisa 8 chegando junto na programação da TV Cidade. Camisa 8, todo domingo, 9h30 da manhã, aqui na TV Cidade. Liga no 8.1 e vem com a gente. Trabalho que dá cultura. Com a inauguração dos novos equipamentos culturais do governo do estado, o dia a dia da IVNA ganhou mais arte, conhecimento e lazer. Dá orgulho de ter um museu desses aqui no nosso estado. Com o novo Museu da Imagem e do Som, a Estação das Artes, a Casa do Cego Aderaldo em Quixadá, o Centro Cultural do Cariri e tantos outros, o governo democratiza o acesso à cultura, fomenta a economia criativa e promove a cidadania dos cearenses. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. Chegou a hora! Bora viajar? Se você está planejando uma viagem para a Disney, não deixe de entrar no nosso site
Em colunaboraviajar.com.br você encontra todas as novidades dos parques temáticos da companhia, seja nos Estados Unidos, na França, na China ou no Japão. Então entra lá, corre e acessa colunaboraviajar.com.br. Trabalho que dá dignidade. Com os programas sociais do governo do Ceará, o dia a dia na casa da Dona Isabel mudou para melhor. Hoje tem comida na nossa mesa e gato pra gente cozinhar, né? Hoje, programas sociais como o Auxílio Catador e o Vale Gás, criados durante a pandemia, viraram políticas permanentes que, junto com o cartão Mais Infância, garantem mais dignidade à família da Isabel e ajudam no combate à desigualdade social em todo o estado. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. Mas o senhor realmente confirma o que disse em entrevista? Ok, mas eu preciso lembrar o senhor que, como entrevistadora, eu tenho o dever de fazer todas as perguntas. Jornal da Manhã Entrevistas com Patrícia Calderon. Todo sábado, 8 da manhã, na Jovem Pan News, Fortaleza, 92,9. Somos o seu bairro, chamado a voz no rádio. Somos emoção, informação, televisão. Somos toda hora um clique, um like, nossa história em cada transmissão. Em todas as telas da cidade, muito mais variedade, mundo, possibilidade, hub, comunicação. Somos o... Feriado é sempre dia de oportunidade. Para quem tem folga é de descanso. Para quem trabalha na Praia do Futuro em Fortaleza, por exemplo, o último feriado antes do Natal foi dia de faturar. Mas não é apenas nos feriados que os empresários estão de olho. Cecília vem à praia todo feriado. A empresária é fã das praias da cidade e indica para os visitantes. Todo feriado eu estou aqui. Eu adoro essa barraca, a praia que eu indico é a Praia do Futuro, muito boa. Praia cheia nesse último feriado do ano antes do Natal. Movimentação que agrada os empresários da Praia do Futuro. A expectativa é que os números deste ano sejam superiores em 20% aos que foram registrados no ano passado. A gente teve agora recentemente as férias de julho, que ela teve em torno de 20% acima do ano passado, né? E a expectativa nossa é que se mantenha esse número agora para as férias de dezembro e janeiro. Os dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo também devem movimentar as barracas de praia. Esses dias, meio de semana, que acabam tendo essa movimentação maior, dá um plus muito grande para as barracas de praia. Então hoje que é feriado, a gente tem mais cheio do que um domingo. E os jogos do Brasil vão acontecer exatamente no meio de semana. Então os primeiros 3 jogos eles acontecem em dias que não seriam de final de semana, então consequentemente tem uma movimentação maior. E tudo isso contribui para que o setor tenha um aumento de faturamento. Além disso, o Réveillon. A expectativa é para uma grande festa da virada após 2 anos de pandemia. A gente vai estar se organizando bem para preparar o nosso próximo Réveillon com todos os cuidados, com toda a estrutura, com toda a atenção que um evento, uma data como essa exige, né? Então está tendo toda a preparação e a gente espera, na verdade, que a casa fique cheia. Por outro lado, a realidade na hora de fazer as compras do mês é cada vez mais difícil para muita gente. Itens básicos, como os produtos da cesta básica, estão muito caros, com preço nas alturas. O jeito é ter tudo na ponta do lápis. A situação é ainda mais delicada para quem ganha até um salário mínimo. A cesta básica da capital cearense é a mais cara do Nordeste. Em outubro, considerando a alta nos preços de 5 dos 12 produtos, o trabalhador teve que desembolsar R$ 622,57, ou seja, quase 56% do salário mínimo. Quando se pega a variação anual, nós já temos uma elevação mais significativa, né? Comparando-se outubro de 2022 com 2021, né, nós tivemos ainda uma elevação de 10,39. É preciso salientar que no ano passado os preços já tinham subido demais. No semestre dos produtos que compõem a cesta básica, 7 itens apresentaram elevações, com destaque para o leite, a farinha e a manteiga. O economista elenca alguns fatores que podem ter contribuído para a variação.
É interessante a gente observar que os preços dos alimentos eles vêm subindo não só em função da própria entre-safra dos produtos, mas também do crescimento da exportação de alguns desses itens, que vem fazendo com que a oferta no mercado interno seja menor, alguns desequilíbrios monetários em função do período da pandemia, ou seja, excesso de liquidez monetária que fez com que as pessoas passassem a demandar um pouco mais de alimentos em função dos auxílios que ocorreram nos períodos, e também desequilíbrios de produção no mercado mundial. Em fevereiro de 2014, Fortaleza tinha a segunda cesta básica mais barata do país. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, ela custava R$ 211,39, quando o salário mínimo era de R$ 724. Uma realidade bem distante da atual, onde o trabalhador ganha R$ 1.212 por 220 horas trabalhadas, mas demanda 113 horas dessa jornada para pagar a cesta básica. Ao longo dos anos mais recentes, a gente teve um crescimento do salário mínimo apenas vinculado com a inflação, ou seja, você não teve ganhos reais do salário mínimo ao longo dos últimos anos. E em paralelo a isso, você teve um crescimento de inflação de alimentos maior do que a média do crescimento inflacionário. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que os preços dos alimentos em relação ao crescimento do salário foi maior, ou seja, isso gera uma dificuldade ainda maior das pessoas terem acesso a manterem a capacidade de consumo nos produtos alimentares. As constantes altas e a pandemia deixaram a situação de famílias mais vulneráveis ainda mais precária. Pensando nisso, o poder público adotou algumas iniciativas para tentar minimizar os impactos. Uma delas foi o Cartão Mais Infância. É um programa de transferência de renda que vem somar ao que a família já recebe com outro programa de transferência de renda também, que é o Auxílio Brasil. Todas as famílias recebem Auxílio Brasil também, e ela atende famílias com crianças de 0 a 6 anos, que são em extrema situação de pobreza, com renda per capita até R$ 89, ou seja, são famílias que vivem em condição de extrema vulnerabilidade. Essa daqui é a casa da Edilene. Ela é uma das beneficiadas pelo Cartão Mais Infância. Há mais ou menos 6 meses recebe o benefício e há cerca de 1 ano e meio ficou desempregada. Então, esse valor ajuda a Edilene e o seu marido a manter as despesas da casa. Vamos conhecer um pouquinho dessa história? É aqui que Edilene mora com o marido e os 2 filhos. O marido trabalha como mestre de obras e ela cuida das coisas da casa. Vamos conversar um pouquinho agora com a Edilene para saber de que forma esse benefício tem te ajudado, Edilene. Ele tem me ajudado muito em questão de leite e fralda para o Guilherme, né? E algumas coisas, como fruta, verdura. A dona de casa é manicure no tempo livre para complementar a renda. Mas o orçamento da família nunca é certo ao final do mês. E a única segurança é o benefício. Esse cartão eu agradeci muito que veio, né? Para ajudar. E com o orçamento apertado, o jeito é procurar alternativas para economizar. Uma delas é comprar os alimentos a granel ou no peso. Nas prateleiras do supermercado, a variedade é de marcas. O produto é quase o mesmo, com 1 ou 2 variações, restando ao consumidor poucas alternativas de escolha. Eu escolho pela marca que eu mais conheço, que eu já sou acostumada a usar. Porque eu sempre vi a minha mãe usando, então eu prefiro usar essas marcas. Dependendo da marca, as escolhas podem acabar pesando mais no bolso. O consumidor tem poucas possibilidades também de escolher a quantidade que deseja levar. Os pacotes prontos podem ser mais práticos, mas há quem prefira comprar como antigamente, sem embalagem, olhando de pertinho os produtos e escolhendo exatamente a quantidade que precisa. Os clientes que costumam comprar a granel buscam por mais qualidade e variedade dos alimentos. E o custo acaba compensando. Além disso, a relação mais próxima, mais direta com quem vende, também acaba fidelizando a clientela. O Roberto prefere comprar assim, falando direto com o vendedor e provando o produto para ter certeza da qualidade. Aqui tem uma variedade muito boa, né? E produtos novos, né? Preço. Você tem aquela coisa de ter contato com o dono, né? Do estabelecimento, né?
tem aquela coisa calorosa, né? Mais bem atendido, né? Na banca da Raquel, no mercado São Sebastião, há uma variedade grande de produtos. Tudo para ser escolhido de acordo com o gosto do cliente. Nós trabalhamos com vários tipos de grãos, né? Desde o feijão, a fava, lentilhas, ervilha, grão de bico. E trabalhamos com eles a granel exatamente para favorecer o cliente, né? Às vezes o cliente ele quer levar assim, uma quantidade variada, diversificada, para fazer as porções diárias, né? Para ficar alternando o cardápio. O café em grão vem de Minas Gerais e é moído na hora e o cliente diz o quanto quer levar. O arroz é diferente do que se encontra nos supermercados. O feijão é mais novinho. E as farinhas do Pará encontradas aqui são as melhores, segundo os clientes. Aqui você pode olhar, escolher. À vontade, provar qual é a boa. Então, eu estou no momento certo, né? Local certo. Outra vantagem das compras a granel é que o cliente tem a certeza de que está levando para casa o produto mais novo possível e mais saudável, já que nesse tipo de venda os grãos não recebem nenhum componente químico para ajudar na preservação a longo prazo. O preço ele é bem importante, né? Principalmente na época dessa, é muito difícil, né? Mas a qualidade nunca a gente deve abrir mão. Ainda falando em economia, o corte do ICMS dos combustíveis foi uma maneira encontrada pelo governo federal para controlar de forma artificial a alta dos derivados de petróleo. Para os motoristas, a economia foi positiva. Já para o Estado, o rombo só cresce e ameaça o orçamento de áreas importantes. O valor na bomba tem um tempo que pesa. De uns dias para cá diminuiu graças à Lei Complementar 192, que isenta os combustíveis da cobrança do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. O assessor de economia do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis Minerais do Estado explica como o corte no imposto foi o principal fator que reduziu o valor dos combustíveis, uma vez que esse ajuste depende diretamente do valor do barril do petróleo, que é cobrado em dólar. A redução do imposto foi importantíssimo porque deu acessibilidade ao consumidor, que estava praticamente sem poder se deslocar. O que a gente via era muito consumidor com carro em casa e andando até a pé, porque não tinha condição de pagar a gasolina. Antônio José Costa ressalta ainda que a tendência é que o imposto volte a ser cobrado no início do ano que vem, uma vez que essa decisão federal só está em vigor até dezembro deste ano. O que termina em dezembro são os impostos federais, que é somente em torno de 70 centavos, não pesaria muito. O que pesa é essa redução do ICMS, que existem governos estaduais que querem voltar ao patamar antigo. Segundo o governo do estado, quase 800 milhões de reais deixaram de ser arrecadados desde que a lei federal que corta o ICMS no valor dos combustíveis entrou em vigor. Para alguns economistas, esta não é a melhor decisão, uma vez que o valor dos combustíveis no Brasil é cotado pelo dólar. Este economista explica que a melhor redução seria a mudança na política de preços da Petrobras, já que 80% do combustível comercializado pela empresa é produzido no país. A maior parte dos combustíveis no Brasil é produzida aqui dentro mesmo, mais de 80%. Só 20% é importado. Por que 100% dos preços dos combustíveis tem que ser em dólares? Por que o Brasil reduziu a capacidade de refino das suas refinarias para assinar contratos com refinarias americanas que fornecem o diesel S10, que é o mais usado no Brasil? Quando o diesel aumenta, todos os preços são afetados. Com o corte do ICMS nos combustíveis, o Estado precisou refazer sua base de cálculo no imposto. Isso pode afetar outras áreas como a saúde e a educação. A previsão da Secretaria da Fazenda é de um buraco de 2,5 bilhões de reais na arrecadação no ano que vem. Uma decisão paliativa, ela é uma decisão também prejudicial ao povo brasileiro, à maioria do povo brasileiro, porque ela, ao desequilibrar principalmente as fontes de financiamento dos estados, levam a crises nos estados. Nós sabemos a importância que essas entidades federativas elas possuem na educação, na saúde, na vacinação, dentro da saúde, no atendimento das unidades de bairros, unidades de saúde, nos colégios. Policiais da região da Ibiapaba e do norte do estado estão mobilizados em busca dos criminosos que assaltaram e mataram um empresário na cidade de Heriutaba. Luiz Mauro de Oliveira, de 57 anos, era dono de um depósito de cereais e foi rendido durante a madrugada.
Osmênia, um cidadão, um trabalhador que foi morto de graça, não é isso? Isso, Alexandre. Boa noite novamente para você e para todos que nos assistem. A polícia acredita que os disparos foram causados por truculência e nervosismo. Os 2 tiros atingiram de forma fatal o dono do depósito. Ele tinha 57 anos, como você falou, era tido como trabalhador, cidadão e muito querido pelos moradores. O corpo dele foi removido para o núcleo da perícia forense lá em Sobral. A dupla fez a vítima de refém e levou até a sua residência, que fica em frente ao local, possivelmente em busca de dinheiro. O crime aconteceu em Heriotaba, na região norte do Ceará. A polícia da região está mobilizada, como você mesmo disse, para caçar e capturar os bandidos. O CPI Norte, a Força Tática e o Raio também foram enviados para a cidade para reforçar essas buscas. A Polícia Civil já deu início aos indícios e depoimentos para chegar nesses autores e também o motivo desse crime de latrocínio, né? Como você mesmo falou, cidadão trabalhador e que morreu de graça. Volto com você. Ok, Osmênia, obrigado pelas informações. E veja em instantes, panetone produzido aqui no Ceará é eleito o melhor do Brasil. Veja também, polícia faz batida em baile funk e encontra armas e munições no palco do evento. Mas o senhor realmente confirma o que disse em entrevista? Ok, mas eu preciso lembrar o senhor que, como entrevistadora, eu tenho o dever de fazer todas as perguntas. Jornal da Manhã Entrevistas com Patrícia Calderon. Todo sábado, 8 da manhã, na Jovem Pan News, Fortaleza, 92,9. De segunda a sexta, suas atrações favoritas chegam com hora marcada na TV Cidade. 10 para o meio-dia, tem o Cidade 190 e as últimas ocorrências do estado. 1h25, mais cedo, o magão mais querido da TV balança suas tardes com notícia, prestação de serviços e a Hora da Venenosa. Tem ainda as emoções de um grande sucesso da Record TV, Chamas da Vida. Liga no 8.1 e vem! Chegou a hora! Bora viajar! Se você está planejando uma viagem para a Disney, não deixe de entrar no nosso site. Em colunaboraviajar.com.br você encontra todas as novidades dos parques temáticos da companhia, seja nos Estados Unidos, na França, na China ou no Japão. Então entra lá, corre e acessa colunaboraviajar.com.br. Na volta para casa, a gente te atualiza com as principais informações do dia. Política, economia, esporte e entrevistas exclusivas com a credibilidade do Grupo Cidade de Comunicação. Jornal da Cidade. Comigo, Bianca Saraiva e Alexandre Medeiros. De segunda a sexta, às 7h15 da noite, na TV Cidade. Somos o seu bairro, chamado a voz no rádio. Somos emoção, informação, televisão. Somos toda hora um clique, um like, nossa história em cada transmissão. Em todas as telas da cidade, muito mais variedade, mundo possibilidade, hub comunicação. Somos o maior hub de comunicação do estado. Somos cidade. Somos muito mais. Mas o senhor realmente confirma o que disse em entrevista? Ok, mas eu preciso lembrar o senhor que, como entrevistadora, eu tenho o dever de fazer todas as perguntas. Jornal da Manhã Entrevistas com Patrícia Calderon. Todo sábado, 8 da manhã, na Jovem Pan News, Fortaleza, 92,9. De segunda a sexta, suas atrações favoritas chegam com hora marcada na TV Cidade. 10 para o meio-dia, tem o Cidade 190 e as últimas ocorrências do estado. 1h25, mais cedo.
Armas e munição foram apreendidas em baile funk realizado na noite de ontem em Fortaleza. A festa aconteceu no bairro Conjunto Palmeiras. A polícia recebeu a denúncia de que existiam indivíduos armados no local e foi até lá. Com a chegada da viatura, os suspeitos fugiram. Os agentes realizaram buscas no local e encontraram uma pistola, 3 carregadores e munição. O material estava no palco do evento. Uma segunda pistola também foi localizada nas proximidades. Uma pessoa foi presa. E um grupo de cearenses viajou para a Tailândia após receber proposta de emprego, mas acabou submetido a trabalho em situação análoga à escravidão. Esmênia volta a falar aqui com a gente. Essas são pessoas que estão retornando agora ao nosso estado depois de passar por toda essa situação, não é isso, Esmênia? Exatamente, Alexandre. A previsão de chegada é para os próximos dias. Eles foram repatriados de Mianmar, na Ásia, para o Brasil. Eles viajaram para a Tailândia após receberem, como você mesmo falou, ofertas de emprego, com salários de até $2.000, alimentação e estadia. Mas quando chegaram lá, foram tratados, submetidos a um trabalho em condições análogas à escravidão. 6 cearenses que foram aliciados, eles são naturais de Sobral, segundo informação de uma parente de uma das vítimas. Os empregos, eles eram oferecidos com bons salários, né? Benefícios, como eu falei aqui, salários de até $2.000, alimentação e estadia, e o cargo da empresa, a cargo dessa empresa contratante. No entanto, a situação descrita por uma das vítimas era subhumana, uma carga horária de 14 a 16 horas trabalhadas e também uma folga no mês. Hoje, o Ministério das Relações Exteriores informou que a repatriação ocorreu após negociações pela liberação por meio da Embaixada do Brasil na maior cidade de Mianmar. As vítimas, elas ficaram no novo emprego durante 3 meses e a família acreditava, que estava tudo bem, mas na verdade eles foram submetidos a isso, mas já foram repatriados. Volto com você, Alexandre. Que bom, Esmênia. Obrigado pelas informações. E o JC fala agora de um problema de saúde que afeta milhares de brasileiros, mas que demora a ser identificado: a perda auditiva. A exposição a barulhos altos no ambiente de trabalho pode levar à surdez, mas existe uma outra causa que atinge principalmente os jovens: o uso do fone de ouvido. Se quando você pensa em uma pessoa surda, imagina alguém que não escuta absolutamente nada e usa a língua de sinais para se comunicar, saiba que apenas 34% dos mais de 10 milhões de brasileiros com algum grau de surdez se encaixa nesse perfil, segundo dados de 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A maioria dos surdos consegue ouvir sons com graus de dificuldade que vão de leve a profundo. Eles também se comunicam por meio da fala. São os conhecidos surdos que ouvem. É o caso de Ednardo, que começou a ter perda auditiva em 2014, mas só começou a tratar anos depois. Na época, quando eu fui fazer o exame com o especialista, eu já estava com 70%, da perca. Aí, na segunda consulta foi aumentando, sempre a gente vai perdendo. Mais de 70% da audição do auxiliar de depósito foi prejudicada. A dificuldade para ouvir deixava Ednardo ansioso e muito estressado. Deixava muito ansioso mesmo, muito ansioso por demais. Aí eu tentava sempre no dia a dia levar uma vida boa, como se nada tivesse acontecido e o pior já estava acontecendo. De acordo com o diagnóstico dele, o barulho do local de trabalho e problemas de labirintite foram os principais causadores da deficiência. Foi consequência de barulho, trabalhei em empresas que teve barulho altíssimo, eu usava Pugli e com esse barulho alto, os Pugli tinha condição, ele não impedia de ouvir o barulho alto, aí foi dificultando. O fato de Ednardo ter esperado muito para procurar ajuda agravou o seu problema. Essa fonoaudióloga explica que buscar atendimento precocemente faz toda a diferença. Muitas vezes o paciente ele chega até nós já com uma perda bem maior. Então, assim, quando você pergunta para eles quanto tempo faz que você vem com essa dificuldade, principalmente quando você escuta. Você diz assim, eu escuto. Escutar é alguma coisa, mas compreender é outro.
O volume ao qual jovens e crianças têm sido expostos a utilizar o fone de ouvido é outro problema que requer atenção. Em alguns casos, a perda auditiva pode ser irreversível. Fazer pausas a cada 30 minutos e evitar o uso abusivo por mais de 8 horas são medidas preventivas para minimizar os riscos. Essa intensidade do som, principalmente esses jovens que têm adolescentes, eles gostam de usar os fones de ouvido com uma maior intensidade, né? Então, como diz assim, um som muito alto que talvez eles não saibam não saibam o prejuízo que vai causar futuramente para eles. Panetone é a cara do Natal, não é verdade? Mas você já parou para pensar em quem faz o melhor panetone do Brasil? Sabia que é um cearense? Nesta época do ano, ele é tradicional. Toda cesta de Natal tem um e na ceia se faz presente. É o panetone. De origem italiana, várias lendas tentam explicar como surgiu a iguaria de Natal. Mas você sabia que existe a competição brasileira do melhor panetone? E que o campeão é do Ceará? Sabia não, mas é gostoso os panetones daqui. A senhora sabe que o melhor panetone do Brasil é aqui do Ceará? Não sabia. Sabe que está entre os 10 melhores do mundo? Também não, já comi panetone, mas preciso experimentar isso aí. Pois é, esse é o Bruno, o cearense que faz o melhor panetone do Brasil. Título que ele carrega com muito orgulho. Mas a história dele não começa com a vitória. Foram anos de estudo da arte de fazer pão, de prática e técnica do panetone, até chegar ao ponto do melhor do país. A gente começou a fazer panetone há 2 anos atrás, né? Desde o princípio ele sempre foi produzindo, seguindo o processo original, com levito madre, com fermentação natural, 3 dias de fermentação. A gente foi evoluindo nisso, fazem aí pelo menos 2 anos que estuda panetone e esse ano especificamente, né, eu tive um professor, um técnico espanhol, onde eu fiz um treinamento com ele à distância, né, online, mas foi dali onde eu tive uma imersão, né, sobre panetone. A competição foi em São Paulo e teve mais de 30 participantes. Ao longo das fases, o nervosismo. Bruno era padeiro de primeira viagem diante dos competidores, mas foi conquistando o paladar e a crítica dos jurados. Achava que estava sozinho, né? Mas de repente começou a formar ali uma torcida organizada, teve gente que começou a torcer e foi assim, foi muito legal, assim, no final, né, estava sozinho, mas formou ali um grupo de amigos, passantes da feira que acabou vibrando junto ali, parecia que eu estava em casa, então foi muito, muito, muito legal, assim, muito feliz. E não para por aí. Após ganhar aqui no Brasil, ele foi para a Itália, a terra do panetone, competir com os melhores do mundo. Tinha tanta gente boa, tanta gente que estava há mais tempo no mercado, enfim, né, produzindo com mais tempo de mão na massa. E eu sou muito novo ainda no negócio, né, então foi uma bênção, graças a Deus, passamos, né, fomos bem aprovados em todos os requisitos. Com apenas 30 anos, Bruno conquistou o melhor panetone do Brasil e está entre os 10 melhores do mundo. Um trabalho que começou de forma intensa há 2 anos e agrada o paladar de quem experimenta. O trabalho por detrás é absurdo, né, para chegar aqui hoje. Então, são muita frustração, tiveram muitos panetones que deram errado, teve muita matéria-prima desperdiçada. O nosso negócio não é pão, o nosso negócio é gente. Então, a gente faz o melhor pensando nos outros sempre. E aí, o que você achou? Maravilhoso, ótimo, gostei. Traz um pra mim. E aí, o que a senhora achou? Delícia. E já que o Natal está chegando, eu não poderia deixar de experimentar essa iguaria fortemente comercializada nesta época do ano e que derrete na boca. Uma ótima pedida para aquele cafezinho. O JC de hoje fica por aqui. A gente se despede com imagens de um espaço vazio. A Ilha 2, lugar de trabalho do nosso colega Álvaro Fernando Maciel Costa, o Alvinho, editor de imagens do Jornal da Cidade, que nos deixou de forma tão precoce e repentina.
Vazios também ficarão nossas tardes e nossos corações. Nossa homenagem ao nosso competente amigo, companheiro de trabalho, que vá em paz e com Deus, Alvinho. Até breve, meu amigo.